Bom dia! Hoje é o dia 11 de 12 de 2020 e são 10 horas e 40 minutos. Glória ao Senhor! Graças a Deus que podemos estar aqui, eu posso estar aqui e os irmãos ou pessoas que vejam este vídeo que sejam abençoados. Não se esqueçam de pôr lá clicar na mãozinha a dizer que gostam, inscreverem-se. Agora vou fazer uma oração acerca disto. Glória a Deus. Então vamos lá, hoje estamos aqui outra vez. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o 110, o hino 110. Majestade, Sua Majestade, a Jesus seja glória, louvor e poder. Majestade, Rei de autoridade, veio do seu reino para o seu povo, a ele louvai. Exaltai, engrandecei o nome de Jesus. Honrai, glorificai a Jesus o Rei. Majestade, louvai Sua Majestade, Jesus que morreu e coroado está, e é o Rei dos Reis. Aleluia! Hoje vou ensinar-vos uma coisa, que é como bater palmas e fazer mesmo barulho. Então como é? A mão assim encurvada e faz assim: tico, rico, tico, tico, mano chico, bado, bico, rec, mano chico. Glória a Deus. Hoje vamos fazer a gravação de um vídeo cujo título é As Escrituras são a Palavra de Deus e Deus não se contradiz. O que Ele inspirou, o Espírito Santo inspirou os homens santos de Deus no passado e continua a inspirar e também inspirar-me a mim, porque eu não devo dizer alguma coisa que não esteja de acordo com a Palavra de Deus. E se disserem, peço que confirmem com a Palavra de Deus, né? As Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, mas principalmente a doutrina do Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo escreveu, creio que foi o Paulo aos Hebreus. Amém. Vamos ler no livro de Oséias, capítulo 8, verso 12. O Senhor diz: escrevi-lhe as grandezas da minha lei. Ao vermos os 5 primeiros livros de Moisés, por exemplo, o livro do Levítico, aquelas leis, eu creio que era impossível um homem, no tempo de Moisés e mesmo agora, se não fosse inspirado pelo Senhor Espírito Santo, era impossível que ele escrevesse aquelas leis, aqueles pormenores, todas essas coisas. Glória ao Senhor. Então, o título é As Escrituras são a Palavra de Deus. Deus falou. E o seu Filho Jesus comunicou ao Espírito Santo, e o Espírito Santo comunicou aos homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo lhes deu sabedoria. Glória ao Senhor. Amém. São Paulo foi inspirado pelo Senhor Espírito Santo. Aliás, a história dele manifesta bem o plano que Deus tinha para a vida dele. E aqui em 1 Coríntios 2, vamos começar no verso 1, diz assim, com licença: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, foi Deus que o usou,
não foi, diz São Paulo, com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor, mas mesmo assim não foi impedimento ao facto do Espírito Santo usar para falar, para pensar, falar e agir. E o verso 4: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Posso dizer a Deus: Pai, obrigado, porque o teu Santo Espírito demonstrou a tua sabedoria, demonstração de espírito e de poder. O Espírito Santo usou o Espírito de Paulo com o seu poder, como tu disseste em 2 Coríntios 12, a partir do 7, disseste ao Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza era o facto de não conseguirem orar nem na língua materna, nem na língua espiritual, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória ao Senhor. Verso 5: Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Portanto, a nossa fé deve apoiar-se no poder de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Vamos ler o verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Glória ao Senhor. No Salmo 12, começando no 4, no verso 4, Salmo 12, 4. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é o Senhor sobre nós? E o salmista diz, no verso 5, pela opressão dos pobres. Eles dizem isto, não querem saber de Deus, mas oprimem os pobres. E pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, e porei salvo aquele para quem eles assopram. Posso dizer a Deus: Pai, obrigado, tu vais pôr salvo aquele para quem eles assopram. Os pobres, os necessitados, tu os ajudarás, Pai. Tu dizes aqui, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o salmista, e depois, pela opressão dos pobres e pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. Em muitos casos são os políticos que sabem que podem enganar o povo. Verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. A palavra, podemos dizer a Deus, posso dizer: Pai, as tuas palavras são palavras puras, mais puras, diria eu, do que a prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Aleluia. Verso 7. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrarás para sempre. Podemos dizer a Deus: Pai, obrigado. Tu livrarás os pobres, livrarás o teu povo. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos ler no Salmo 19, o verso 1 agora. Os céus declaram a glória de Deus, declaram a sua sabedoria, o seu poder. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler em Gênesis capítulo 1, começando no 1, para vermos a glória de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Glória ao Senhor. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse a Deus: haja luz, e houve luz. Glória ao Senhor. Salmo 119, vamos começar no 12. Não, no 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória ao Senhor. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faz bem, verso 17, faz bem ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Posso dizer a Deus Pai, eu te peço que abras os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém, Pai, no nome de Jesus. Salmo 119, 124. Salmo 119, versículo 124 e seguintes. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo os teus preceitos acima de tudo como retos, e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Aos simples. 119, verso 35 e seguintes. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Amém, Pai. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Amém, Senhor. Pequeno sou e desprezado,
Porém, não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é verdade. Amém. Glória ao Senhor. João capítulo 20, verso 26 e seguintes. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com ele estava também o Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Glória ao Senhor. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, Filho eterno de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Obrigado, Pai. Eu tenho vida em nome do Senhor Jesus Cristo, vida eterna. Aleluia. Atos 10, começando no versículo 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas entre gentios ou judeus, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Portanto, quando nós tememos a Deus, fazemos aquilo que é justo. E é assim que deve ser. Glória ao Senhor. Verso 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Verso 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, o Senhor Jesus foi ungido, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Quando ele saiu da água, ouviu-se, o Espírito Santo veio sobre o Senhor Jesus, e ouviu-se uma voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Verso 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele
é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Este dão testemunho todos os profetas de que mais de 300 profecias, né? Vamos ler o 43 ainda. Este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Glória ao Senhor. Vamos ainda ler em Mateus 3:13 acerca do batismo do Senhor Jesus Cristo. Batismo na água, no Rio Jordão. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. Glória a Deus. Verso 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória ao Senhor, aleluia. Aqui vemos a Trindade Divina. Atos 26, verso 22. Diz São Paulo: mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. O Espírito Santo inspira sempre de acordo com os servos de Deus que inspirou no passado, não é? Então vou ler outra vez o 22. Mas alcançando o socorro de Deus, diz São Paulo, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo, os judeus, e aos gentios. Aleluia, glória ao Senhor. Em Romanos, capítulo 3, verso 1 e 2. E qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Portanto, o Espírito Santo deu as suas palavras, inspirou Moisés, etc. E, portanto, eles foram abençoados nisso. Como li aqui no verso 2, não, vamos ler o 1 e o 2 ainda. Qual é logo a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Diz São Paulo. Pergunta São Paulo. Muita é a resposta, ele responde, muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Romanos 15, começando no verso 1 e seguintes. Mas nós, diz São Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quer dizer, em vez da pessoa responder aos fracos, criticar, não sei o quê, deve usar de amor. Verso 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos
e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para a edificação. Também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Verso 4. Porque tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Verso 5. Ora, o Deus de paciência e consolação, que inspirou a palavra de Deus, a palavra dele, ora, o Deus de paciência e consolação os concede o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então podemos dizer, Pai, posso dizer, Pai Celestial, glória ao teu nome, tu és o Deus de paciência e de consolação. Peço que me concedas o mesmo sentimento do teu Filho amado, que suportou as fraquezas, não abriu a sua boca e, na maior parte das vezes, só quando eram os indivíduos que o contradiziam, estavam contra ele, é que Jesus, quando perguntaram devemos dar, o que é que podemos dar, etc. Então, Mateus, capítulo 22, verso 15 e seguintes. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra e enviaram-lhe os seus discípulos, os discípulos dos fariseus, com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Verso 17. Diz-nos, pois, o que te parece. Verso 17. Vou ler o 17 ainda. Diz-nos, pois, o que te parece. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas, fingidos? Viu que acrescentei? Verso 19. Mostrai uma moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-se, retiraram. Mas acho que a resposta é muito sábia. Aliás, tinha que ser mesmo, não é? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O São Paulo explica isso, dizendo que devemos dar o tributo a quem tributo o tributo, a quem, etc. Glória ao Senhor. Vamos ler ainda em Romanos 13, começando no 1 e seguintes. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou seja, os homens estão em iminência, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, verso 2, por isso quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados
não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, a potestade, os homens têm eminência, devem louvar os que fazem o bem. Verso 4. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, o castigo, né? Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, e a ninguém debaixo coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aliás, não é assim. Vou ler outra vez o 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Glória ao Senhor. Hebreus 4, versículo 2. Porque também a nós, foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Nós devemos ouvir a palavra de Deus com fé, não é? Verso 3. Porque nós os temos querido, penso que é o São Paulo que está a escrever isto, porque nós os que temos querido entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Isto foi quando eles passaram pelo deserto, não é? Porque nós os que temos querido entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Embora as obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Verso 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Lá no livro de Gênesis, né? Verso 5. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiramente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, verso 7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, o Senhor Jesus Cristo, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, verso 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Tiago 1:17-18. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu posso dizer a Deus: Pai, toda a boa dádiva vem de Ti, tanto a minha salvação como todas as bênçãos, segundo Efésios 1:3. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de Ti, que és o Pai das luzes. Tu criaste o sol, as estrelas, todas as coisas. O 17 ainda: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em Ti não há mudança nem sombra de variação, Pai. Segundo a Tua vontade, Tu nos geraste pela Tua verdade, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das Tuas criaturas. Glória a Deus. Então estamos terminando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja comigo e convosco, os que ouvirem este vídeo. Aleluia, glória a Deus. Tchau, amigos, irmãos, no nome de Jesus.